noite, graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite, amado? Glória a Deus. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, está abrindo a palavra de Deus, Tito, capítulo 2, versos 11. Tito 2, versos 11. Nós vamos estar vendo de início usando somente este verso. Tito 2, 11. Amém ou socorro? Você que não trouxe pode estar acompanhando ali pelo telão. Diz assim a palavra de Deus, Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ler todos juntos esse verso? Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Você pode aplaudir a palavra de Deus, amado? Glória a Deus, aleluia, adorado seja o nome do Senhor, amado. E o texto que eu quero, o tema nessa noite pode estar sendo colocado, que a gente vai estar ministrando, esse tema simples, maravilhosa graça. Vamos repetir junto? Maravilhosa graça. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração e você já pode sentir o que é uma maravilhosa graça diante do decorrer desse culto. Eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram a presença de Deus, o mover do Senhor nas suas vidas, amados, nessa noite. Amado, e é interessante, antes de eu entrar no texto que a gente acabou de ler, é interessante que a gente precisa entender algumas coisas, diante dos dias que nós temos vivido hoje, das situações no qual nós somos passando hoje, onde o mundo hoje ele tem imprimido em nós uma realidade, uma identidade de que você precisa ser alguém que tenha valor na sociedade, você precisa ser alguém que tenha bastante conhecimento e para merecer algo de volta. É assim ou não é que o mundo hoje fala? Ou você é alguém que também me tem algo para me devolver, senão você não tem muito valor. É assim ou não é a sociedade hoje? E muitas vezes, diante dessa realidade, nós começamos a achar e trazemos essa ideia para a nossa vida, achando que as coisas de Deus também são assim. Que a graça de Deus, a salvação, como nós acabamos de ler, você precisa fazer algo para merecer a salvação de Deus. Mas eu preciso te dizer que não, amado. Eu e você não precisamos fazer nada. Ela é um dom, ela é de Deus. É Ele que tomou a iniciativa de te salvar e de me salvar, amado. Porque muitas vezes nós achamos que precisamos fazer algo. Nós precisamos, não, eu tenho que ser bonzinho para que o Senhor possa me salvar. E não é verdade isso. Porque o que é graça? Quando eu falo de graça, a gente imagina o que? Uma pessoa que é agraciada, que é graciosa. Será que é isso que você imagina? O que é graça? Graça é o quê? É um favor imerecido. Fala comigo, favor imerecido. Para você entender, você já ganhou algum presente na sua vida? Às vezes você não estava nem esperando e você ganhou algo de alguém e aquilo te constrangeu, sim ou não? Você já passou por isso? Não? Fala, nossa, eu nem fiz isso para merecer. E se você ficou tão... E você, o que você quis fazer? Você falou, eu tenho que retribuir. Agora você imagina trazendo para a nossa realidade no mundo espiritual, para Deus, amado. Nós não tínhamos que fazer nada, então o Senhor foi e fez o quê? Nos salvou. Eu não merecia, como você acabou de cantar. Quem merecia aquela cruz, quem merecia aquele lugar era quem? Bate no peito e fala assim, era eu que merecia aquela cruz, amado. Era eu. Então nessa noite, por isso desse tema, maravilhosa graça. Porque é algo que a gente olha e nos deixa constrangidos se nós olharmos para essa salvação. Se nós olharmos para o que aconteceu, por isso que o texto em Tito vai mostrar justamente isso. Fala porque se manifestou a graça salvadora aqui. E quem que é essa graça salvadora? Quem que é essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, a todos aqueles que creem? Quem que é essa graça? Alguém sabe quem que é essa graça? Sim ou não? Quem que é essa graça? Quem que é? Vai lá, fala alto. É Jesus, amado. É Ele que se manifestou, não tem outro. Foi Jesus que se manifestou para nos salvar, mano. Essa graça salvadora é Jesus. É Ele que se manifestou de forma visível. Veio aqui, se tornou, assumiu uma forma humana. Viveu sobre essa terra. Tomou sobre ele conheceu, ele teve fome, ele teve sede. A única exceção dele é que ele não teve pecado. Sempre santo. Mas ele tomou sobre si todas as nossas dores. E no texto que nós acabamos de ler aqui no versos 11, nós temos aqui Paulo escrevendo ao seu companheiro Tito.
Tito foi um jovem que estava ao lado de Paulo, que foi convertido ao evangelho, ouvindo as ministrações de Paulo, seguindo Paulo. Então Tito, ele foi incumbido por ser companheiro de Paulo. Paulo falou assim, olha, você fica aqui na Creta e você vai cuidar da igreja que você vai formar. Ele não era pastor, mas ele era um companheiro, e Paulo incumbiu a ele de fazer essa missão, de cuidar da igreja, de dar formação à igreja. Então agora Paulo escreve para ele, falando justamente sobre isso. Olha, você vai apresentar para eles sobre a graça salvadora, você vai mostrar para eles, formar este povo aqui, sobre como que Deus age na vida deles. Porque algumas pessoas estavam chegando e estavam colocando uma ideia errônea no meio daquele povo. Estava dizendo que para ser salvo, eles tinham que fazer boas obras. E aí fala, não é por obras, nós somos salvos gratuitamente, merecendo ou não merecendo, o Senhor nos salvou, o Senhor pagou o preço. Quantos aqui foram salvos pela graça de Deus, amado, essa noite? Olha que coisa maravilhosa, amado. Isso é onde nós não fazemos nada. E a graça de Deus, amado, ela existe desde o começo. Lá do primeiro livro, se você olhar até o último livro da Bíblia, Apocalipse, você vai ver a graça de Deus sendo manifesta. Se você olhar em Gênesis, você vai perceber a graça de Deus agindo, a graça criadora, Deus criando todas as coisas. Se você olhar em Êxodo, você vai perceber a graça de Deus libertando, a graça libertadora que libertou o povo. Se você olhar em Números, você vai ver Deus orientando eles o que é certo, o que é errado. Lá em Deuteronômio, você vai ver a graça orientando assim, escolhe a vida ou a morte. Deus fala assim, eu tenho duas opções para você. Em todos os lugares nós vemos a graça de Deus se manifestando. Aí chega nos evangelhos, aí nós vamos ver a graça que cura, a graça que liberta, a graça que restaura, a graça que traz vida, que se chama Jesus presente, caminhando, amado. É a maravilhosa graça de Deus. E de tudo isso que eu falei, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que a graça maior é a manifestação presente corpórea do nosso Senhor e Salvação, Jesus Cristo. Ele é o centro dessa manifestação, dessa graça maravilhosa, amado, na nossa vida. E nesse texto de hoje que nós acabamos de ler, onde vai mostrar para nós, Tito, ele está incumbido disso, de dar essa verdade para essas pessoas. E ele começa então a dizer alguns ensinamentos. Mas antes de eu continuar, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você ouve falar sobre a graça, o que vem à sua cabeça? O que você já imagina? Qual foi a maior prova dessa graça? Você lembra do quê? Da cruz de Cristo? Sim ou não? Quem lembra? A primeira coisa, quando nós falamos de graça, algo que nos salva, nós já lembramos que de Cristo passou pela cruz. É isso ou não é? Mas eu preciso te dizer que não é só isso, amado. Puxa o ar aí no seu pulmão. Isso também é graça de Deus. Você poder levantar todos os dias é graça de Deus, amado. Você poder caminhar é graça de Deus. Você poder chegar até aqui, ter uma família, mesmo que muitas vezes você olhe e fale, nossa, mas como esse filho dá trabalho. Mas é graça de Deus, você tem um filho, amado. Isso é graça na sua vida. Quantas pessoas aqui que já passaram por situações que não era nem para estar aqui, amado. Às vezes, diante de alguma situação, você se afastou da presença de Deus, e você está aqui hoje porque é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é amor de Deus que te protege, que te envolve e te trouxe de volta, amado. Sabe por quê? É algo interessante, preste bem atenção. Você pode ir em diversas religiões, em diversos lugares, você vai ouvir que eles usam um termo amor, eles usam um termo misericórdia, obras, mas nenhum deles vai usar a palavra graça. Só o Evangelho traz para nós essa verdade que se chama graça, amado. Sabe por quê? Porque nessas outras religiões eles entendem assim, que para o homem ser salvo, ele precisa fazer algo bom. É como se fosse uma troca. Precisa haver uma troca. Não. O Evangelho fala assim, não importa o que você faz, Johnny, eu te salvo, eu estendo a minha mão, eu derramo misericórdia, eu te dou vida, eu te curo, eu te liberto. Nesta noite Deus está dizendo para você que chegou aqui, dizendo assim, eu não sou digno de estar diante da mesa do Senhor. Esse é o teu pensamento, mas no céu está escrito, vem filho amado, o Pai te espera. Mas às vezes nós esquecemos, amado. O inimigo coloca em nós essa mentira.
E muitas vezes nós achamos que isso não acontece. É ou não é verdade na nossa vida? O mundo hoje está tão mal, e nós nos esquecemos dessas verdades. Nós esquecemos. Lá de Lamentações 3, 23, que vai dizer para mim e para você: graças ao grande amor do Senhor é aqui o quê? Que não somos consumidos. Pois elas fazem o quê? Elas são inesgotáveis, e elas se renovam a uma vez por ano. Elas se renovam como? A cada manhã, amado. É por isso que eu e você estamos de pé. Quantas coisas que nós fazemos, quantas coisas que nós erramos, não era nem para estar aqui. O pastor mesmo, porque às vezes nós olhamos e achamos, não, amado, é misericórdia, é graça de Deus, é bondade de Deus, é favor imerecido de Deus, amado. É favor imerecido de Deus. E para a gente caminhar, como hoje é culto de ceia, olha que coisa interessante. O que a graça de Deus, ela concede para mim e para você? Pode colocar o primeiro tópico, amado. A maravilhosa graça faz o quê? Vamos ler junto? Nos liberta do quê? Do poder do pecado. A maravilhosa graça faz o quê? Nos liberta do pecado. O ponto principal, fundamental, né, dessa graça é o quê? É a salvação. A graça faz o quê? Nos salva da condenação eterna. Porque Efésios vai dizer que eu e você estávamos o quê? Mortos. Não vou pegar o texto que você conhece. Nos nossos delitos, nos nossos erros, nos nossos pecados. Isso é indiscutível. A primeira coisa é isso, ele nos pega e nos tira da morte ali. Mas ela também, ela faz o quê? Ela nos salvou e agora ela nos liberta do quê? Do nosso pecado. Ela nos dá uma graça maravilhosa. Por quê? Nós estávamos aprisionados. Porque qual que é o salário do pecado? Morte. E era isso que nós íamos receber. Morte e morte eterna. Mas em Jesus nós temos o quê? Vida e vida eterna. A acusação não existe mais. Mas para isso, nós precisamos caminhar diante dessa graça, tomar posse dessa graça. Ela se manifestou na nossa vida, amado. Ela se manifestou salvando. Porque vamos ser sinceros, qual que é a do humano quando o cara pisa na bola? Eu fico olhando, principalmente vou usar o termo dos homens, né, principalmente quando vai jogar bola. Vai todo mundo amigo. Quando acontece alguma coisa, se alguém dá uma entrada mais forte um pouquinho, esquece da felicidade que era para jogar bola. É assim ou não é? Eu estou falando alguma coisa, na verdade? Agora você imagina quando alguém causa uma dor, uma ferida na tua alma. Qual é o teu sentimento? Agora imagina eu e você diante de Jesus, amado. Ele tinha ou não tinha o direito de nos condenar? Tinha ou não tinha? Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, foi Ele que te fez nascer, foi Ele que te fez enxergar, foi Ele que te fez caminhar. Ele tinha todo o direito, Ele tinha o direito de fazer isso comigo. Mas sabe o que Ele fez? Ele me amou. Ele te amou, amado. Ele olhou para você e falou: ô filho, você é tão belo. John Piper vai dizer que quando o Senhor nos salva, nós estamos dentro de um poço de lama. Ele fala que Ele nos tira na salvação no poço de lama e nos coloca de pé. E aí Ele nos convida para um outro processo, que é para a santificação. Ou seja, Deus nos salva. E agora, para você que está aí achando assim: ah, tá bom, Deus me salvou, mas eu não consigo me libertar. Fica tranquilo, filho, porque vai dizer que Ele nos tirou de lá. E agora há um processo, então Ele vai te lavar pela água do Espírito Santo. Ele vai te purificar dessa lama, dessa imundície. Hoje é noite de libertação na tua vida. Hoje é tempo de você tomar uma nova postura, amado. Mas é preciso que você deseje isso no seu coração. É a graça maravilhosa de Deus. E ela está acessível para todos aqueles que desejam. Todos os homens. Mas quem são esses todos os homens? Todos aqueles que creem. Nessa noite tem aqueles que creem no nome do Senhor, amado, aqui nessa noite. Oh, se você puder, aplauda o nome do Senhor, amado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E só a graça de Jesus pode fazer isso com nós, amado. Eu já contei isso aqui, mas, amado, só a própria palavra de Deus, ela vai comparar o amor de Deus. Não chega muito perto não, mas Ele compara o amor de uma mãe. Porque mãe é diferente. Pai também, não fica com ciúme não, mas eu vou usar o exemplo da mãe, que foi a forma mais forte que eu experimentei.
Quando um filho rebelde toma um tiro, você conhece a história? Por desobedecer. E eu ficava imaginando quando a minha mãe entrar naquele lugar, naquele hospital e me achar ali, ela vai querer me matar. Mas sabe o que ela fez? Ela me amou, amado. Quantos que estão aqui nessa noite que já experimentaram desse amor? Você nem imaginava, chegou pessoas diante de você e você falava assim, vai falar uma coisa, e a pessoa levou para você uma palavra de levante, falou assim, não filho, não fica assim não, Deus está contigo, Deus está do teu lado, você vai passar por essa luta, você vai passar por esta prova, você nem imaginava. A pessoa veio e liberou uma palavra porque Deus colocou pessoas para te levantar, porque você é amado de Deus, é amada do Senhor, amado. Talvez nessa noite entrou pessoas aqui que se decepcionaram com alguma palavra que você ouviu, e por isso você saiu da presença de Deus. Mas hoje o Senhor está te convidando você a voltar para a presença do Senhor, amado. Hoje é noite de você voltar para a presença do Senhor. Fecha teus olhos por um instante. Olha para dentro do seu coração. Talvez você se sente assim, tão sujo, tão indigno, tão imerecido nessa noite. Mas como foi cantado, ministrado desde o começo desse culto, amado, tem graça para você nesta noite. Tem graça para você nesta noite. Tem perdão, tem vestes novas, tem calçado de novo para você. Tem lugar para você na mesa, amado. Pode abrir teus olhos. Tem lugar de volta para você na mesa, amado. Aleluia. Tem lugar, amado. O Senhor coloca no meu coração agora que tem pessoas aqui que estão com sentimento, falou assim, eu não sou mais digno porque eu abandonei o lugar que era meu. Não, amado. O lugar seu continua lá, preparado, guardado, ninguém vai ocupar. Lembra de Davi quando foi ungido rei? Fala que Samuel chegou para ungir, chamou todos. Aí o que aconteceu? Não tem mais ninguém. Lembra o que o profeta disse? Pai, não tem mais ninguém, Jessé? Falou assim, tem um que está lá, abandonado, tem um que está lá esquecido. É assim ou não é? Mais ou menos trazendo nossa realidade o texto. Manda me chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. O banquete estava preparado. Ei filho, não tem graça ser igreja se você não assumir o lugar. É por isso que essa comunidade, ela se derrama preocupado por aqueles que a sociedade esqueceu, por aqueles que a sociedade olha e fala assim, não tem mais jeito. Mas aquele que foi lavado, aquele que foi remido no sangue do Cordeiro, ele olha para essas pessoas e fala, se fez comigo, vai fazer com você também. Vai te colocar de pé, amado. É graça de Deus, amado. Mas é preciso que eu e você entremos e confiemos na presença de Deus, amado, nessa noite. Segundo tópico, pode colocar para mim, fazendo um favor. Olha o que a graça de Deus faz. A maravilhosa graça de Deus faz o quê? Transforma para vivermos novo estilo de vida. Você concorda com isso, sim ou não? Foi salvo. Aí agora é um novo estilo de vida que precisa se iniciar. Tito 2 versos 12. Olha o que vai dizer Tito 2 versos 12. Ela nos instrui o quê? A renunciar o quê? A impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira o quê? Sensata, justa e piedosa nesta o que? Era presente, amado. O foco principal é salvou. Jesus veio e nos salvou, literalmente. Mas e agora? Esse presente que eu e você ganhamos, o que você tem feito com ele? O que você tem feito com esse presente? Tem guardado? Porque quando a gente ganha, Fred, um presente no começo, a gente tem todo aquele cuidado. É assim ou não é? No primeiro amor é maravilhoso aquele presente. Mas aí passam uns dias, o que acontece? Nós esquecemos do presente, sim ou não? Eu já contei isso, eu lembro quando eu ganhei uma bicicleta, Anderson. Rapaz, na época, a tal da mountain bike. Ganhei uma bicicleta daquela, ela dormia do lado da minha cama ali. Era uma primeira semana, era uma loucura, lavava, aquele cuidado. Mas aí passou uns dias, ela começou a ficar lá na área. Passou mais um tempo, ela começou a ficar lá fora. Passou mais um tempo, eu comecei a emprestar aquela bicicleta. Passou mais um tempo, eu não sabia nem onde estava a bicicleta, de vez ficava uma semana com os amigos.
Mas no começo era um cuidado. E o presente é só uma ilusão para você entender, uma ilustração. E a salvação que o Senhor te deu? Como que você está cuidando desse presente? Está valendo a pena? Você tem cuidado? Ei, pastor, você tem valorizado esta salvação que o Senhor fez na sua vida? Porque se manifestou a graça de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos mudar. Porque a graça, amado, ela nos reeduca. Você imagina, tem que começar de novo. Aquele que bebia, agora faz o quê? Não bebe mais. O que mentia, não mente mais. 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. Teve início o quê? Uma nova vida. Quantos aqui estão em Cristo Jesus nessa noite, amado? Aleluia, glória a Deus, é isso que ela faz, amado. A velha vida precisa ser deixada. Não sou eu, é palavra de Deus, é o Evangelho. Pastor, por que eu não sou abençoado? Porque algumas coisas não acontecem. Tem algumas coisas, não é porque você é amaldiçoado. Não é isso. Você já foi abençoado com todas as bênçãos celestiais. Mas são frutos das suas escolhas. São frutos das minhas escolhas, amado. É nós que nos afastamos. É nós que deixamos de viver na presença de Deus. E Paulo está escrevendo a Tito dizendo assim: olha, foi manifesto a graça. Jesus veio. Ele tomou sobre si. Você consegue imaginar isso, amado? Porque maravilhosa graça, algo maravilhoso é algo tão belo que até nos constrange, que chama a atenção, que nos deixa sem palavra. E graça é um favor imerecido. Aí fala que Jesus veio, essa graça maravilhosa. Mas aí o profeta Isaías vai dizer que, Isaías 53, vai falar que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, os nossos erros. Que fala que ele ficou desfigurado por minha causa. Fala que as pessoas olhavam e viravam o rosto da forma que ele ficou. E uns ainda diziam amaldiçoado. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu declaro que está caindo dos olhos de pessoas aqui as escamas que estavam atrapalhando você de ver a graça de Deus, amado. Você vai voltar a ver a graça de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua empresa. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, não tem jeito, você vai começar a ver a presença de Deus se movendo naquele lugar. É tempo de uma nova estação, é tempo de colhermos os frutos de Deus. Porque merecemos, não é graça de Deus, é graça de Deus, amado. Eu não mereço. Nós olhamos às vezes para essa igreja e falamos, não, nós não merecemos, é graça de Deus, é bondade de Deus. Nós fomos perguntar para o tesoureiro, falava misericórdia, como que está a situação? Mas é graça de Deus. Ah, então tá bom. Aí algumas pessoas ainda vão dizer assim, então tá bom, já que é graça de Deus, porque onde tinha o pecado, vai dizer em Romanos que superabundou o quê? A graça de Deus. Imagina aí aquele pecado assim, fecha teus olhos por um instante. Mais uma vez. Pensa naquele pecado, você falou assim, não tem jeito. Esse pecado agora, eu estou condenado. Esse pecado é grande demais. Isso. Pode abrir teus olhos agora. Você lembrou aí? A palavra de Deus vai dizer que onde esse pecado ele tomou conta, a graça de Deus ela superabundou, ela transbordou, ele se tornou pequenino diante da graça, da misericórdia do Senhor, amado. Ele te perdoou. E às vezes nós cobramos isso. E aí algumas pessoas dizem, então tá bom, a graça superabundou, então agora eu posso viver pecando, eu vou abusar da graça, que quanto mais eu pecar, eu vou viver, a graça vai ser derramada. Não, amado. Há um convite para mim e para você. Você foi salvo para viver uma vida de santidade. Fala comigo, santidade. Ainda continua valendo, amado, para entrar no reino dos céus. Uma vida santa, uma vida pura, uma vida que evita o pecado. Quer ver um exemplo? Eu vou com esses dias, sempre acontece isso comigo. Algumas pessoas falam que eu sou meio chato com carro, mas não sou não. É que eu gosto do carro meio limpo. E aí tem uma van lá que a gente trabalha e eu cuido dessa van. E aí tá voltando esse dia, choveu num certo ponto. E aí eu vi que tinha chovido num ponto da fazenda.
e em outros não tinha. E na hora eu comecei a andar, de repente, uma poça de lama. Aí veio aquela, eu passei, desviei de uma poça de lama, desviei de outra, continuei andando. Aí eu percebi que alguns falaram assim: nossa, ele vai devagar, vai continuar até aqui. E no meu coração veio o desejo assim, falou assim: eu vou acelerar e vou logo embora que vai chover. E no mesmo instante que veio aquele desejo, falou assim: não se precipite. Veio essa palavra no meu coração. E eu continuei, chegou lá na frente, eu não andei coisa de 1.500 metros. Não tinha chovido e não tinha andado. E eu fiquei com aquilo e Deus falou assim: filho, é assim na vida nossa no mundo espiritual. A situação que você está passando agora não define o teu futuro lá na frente. Por isso não abra mão, está difícil. Às vezes os filhos estão dando trabalho agora. Não abra mão, não desista. Lá na frente tem a luz de Cristo, tem a graça de Cristo, amado. Imagina para nós. Eu poderia ter sujado a van em 3, 4 poças de lama. Aí depois eu ia olhar e falar: meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Amado, não se desespere. Não se desespere, tem graça de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite, amado. Tem graça de Deus. E para a gente ir caminhando para o final, o último tópico, olha o que a graça de Deus faz comigo e com você. Lembra no começo? A graça maravilhosa de Deus, ela faz o quê? Ela nos salva e nos livra do pecado. E aí a graça de Deus, ela nos transforma, muda um novo estilo de vida. E agora a graça de Deus, nós estamos sentindo indignos, mas a graça de Deus, ela nos aproxima de novo do trono da graça. Ela te dá acesso de novo à presença do Senhor, amado. Quantos desejam de novo voltar e reatar a sua aliança com Deus nessa noite, amado? Talvez tem pessoas aqui que estão dessa forma, que estão se achando indignos de chegar. Nós vamos passar já para o momento da ceia. Mas hoje é noite de nós orarmos, porque a graça do Senhor, amado, ela nos aproxima do Senhor. Olha o que diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não que alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara o que? Justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Nós estávamos presos ao pecado, não tínhamos mais direito a nada. Você sabe disso, você conhece a palavra de Deus. Sabe, quando alguém entra lá e leva alguém preso, é um desespero da família, para você tentar entender, você vê tantas coisas. Nós estávamos dessa forma. Quando você tem consciência e fala: meu Deus, você começa a olhar para a santidade de Deus, você começa a olhar para o mover de Deus, você começa a imaginar e fala assim: meu Deus, um Deus tão grandioso, como é que pode isso? Eu não sou digno, realmente nós não somos dignos. Mas aí ele fala: não, filho, fica tranquilo, eu paguei o preço. Eu paguei o preço, o meu sangue te lava, o meu sangue purificou, o meu sangue já te deu o perdão, o teu nome está escrito no livro da vida. Ele nos dá acesso de novo à graça de Deus. Mas e agora? E agora nós precisamos nos aproximar nessa certeza, porque muitas vezes o inimigo tenta tirar isso do nosso coração. Às vezes nós escorregamos. Esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim: pastor, eu parei de ir porque eu estava indo até bem, mas quando eu me deparei, eu estava voltando para os velhos vícios de novo. Eu joguei fora todo o sacrifício que foi feito lá na cruz de Cristo. E aí, se a gente fosse olhar humanamente, falar: é verdade, como é que pode? Você conhece, você faz isso. Mas aí a palavra que me veio foi justamente essa que me inspirou: é graça. É graça. É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Por isso eu quero te convidar nesse momento, você a se colocar de pé nesse instante e fechar os teus olhos. Olha para dentro de si. Como que está o teu coração nesta noite? Você tem se deixado envolver pela graça de Deus? Ou em algum momento você tem se sentido distante, indigno da presença de Deus? Essa palavra indigno não é para te acusar, não. Pelo contrário, é para te gerar perdão no teu coração nesta noite.
é para trazer alívio, esse fardo que está te sufocando. Hoje o Senhor quer que você coloque ele diante da cruz, diante do altar do Senhor. Por isso deixa agora que o Espírito Santo sonde o teu coração e te envolva neste momento. O ministério vai começar a ministrar uma canção, e deixa que essa canção vá entrando no teu coração, para que nós possamos ir passando já também para o momento da ceia. Mas nesse primeiro momento agora, deixa o Senhor curar o teu coração, curar a tua alma. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. Todo tempo tu és, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom, vamos aplaudir o nosso Deus. Pode tomar o seu assento. Eu vou organizar agora como será feita a distribuição da ceia. Todo mundo sabe, a nossa ceia é livre. Você que é de outra denominação, mas se você é batizado numa igreja evangélica, você pode participar conosco, amém? Eu queria convidar, hoje nós temos uma comemoração especial. Nós temos um grupo de pessoas que foram batizadas há pouco tempo. Eu queria convidá-los a vir aqui na frente, para a gente, este grupo todo, todos os que foram batizados nos últimos 15 dias aí que teve o batismo, vem até a frente, que nós vamos fazer um momento especial aqui com os que foram batizados, ok? Agora, os demais, quem for participar da ceia vai ficar de pé, para que quando os casais fizerem a distribuição do pão e do vinho, eles possam identificar você. Ok? Então os casais podem vir para distribuir os elementos do pão e do vinho. Vou convidar de novo os que foram batizados a vir até aqui na frente. Pode vir aqui nos primeiros bancos, aqui no pastor Frederico. O pastor Frederico vai organizar vocês, tá bom? Pode vir aqui no primeiro banco. Enquanto isso, então, quem for participar da ceia, fique de pé, para que as pessoas identifiquem você e na distribuição do elemento do pão e o vinho. Enquanto isso, o ministério canta. Pode distribuir os elementos. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque Jesus deu a vida por mim.
Calvário humilhante baixou. Quem tem essa cruz, ela tem pra mim atrativo sem fim. Por quê? Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É por eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz. É por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E hoje eu me alegro na cruz, pois dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até foi eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Glória a Deus. Todos que vão participar da ceia pegaram os elementos? Faltou ninguém não, né? Se faltou alguém, dá um sinalzinho que vai chegar aí para você. Amém? Vamos passar agora para o momento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial ao nosso Senhor. E na noite que o Senhor estava, no qual muitos vão dizer que é a última ceia que ele estava fazendo, ele estava sentado com os seus discípulos na mesa. E ali ele começou a partilhar de como que seria que daquele dia, daquela noite, ele seria preso, ele seria blasfemado por um propósito, para que a graça maravilhosa se manifestasse e chegasse até mim e até a você. Então, diante daqueles homens, ele tinha um pão ali junto a eles, ele tomou aquele pão em suas mãos. E ele começou a dizer: olha para este pão. Se esse pão ele não for partido, ele não vai conseguir fazer a função que ele tem, que é o quê? De alimentar. Às vezes alguém até olhou para esse pão e falou assim: nossa, que vontade de comer, que pão bonito, né? Mas se ele não for partido, se ele não for quebrado esse pão, se ele não for partido, ele não vai fazer a função que ele tem. E então ali ele partiu aquele pão, dando graças ao Senhor. Ele bendizeu e ele falou assim: olha, este pão, só para vocês entenderem assim, vai ser com o meu corpo. Ele vai ser partido e entregue por cada um de vós. Naquela cruz, o meu corpo será dilacerado, o meu corpo será esmagado naquela cruz. Do mesmo modo, ele também tinha
junto a ele um cálice, no qual continha vinho. No nosso aqui é um suco de uva para representar. Ele pegou aquele cálice, ele deu graças, rendeu ao Pai e falou assim: olha, este cálice é o sangue da nova aliança que será derramado, ou seja, o meu sangue será derramado para a remissão dos pecados. Não vai precisar mais de um cordeiro, não vai precisar mais de um animal fazer o sacrifício. Chegou o sacrifício eterno, está sendo derramado agora para a remissão dos pecados. Então ele distribuiu aquele cálice para cada um dos seus discípulos que ali estava. Quero te convidar nesse momento agora, fecha teus olhos por um instante. Você que vai participar da ceia, e você que está aqui, você que nos acompanha, mesmo que você não vai participar, que você que não esteja com os elementos, é um memorial a ceia, é para você lembrar que um dia o nosso Senhor e Salvador, Ele pisou sobre essa terra, Ele caminhou sobre este solo, porque eu e você estávamos entregues à condenação eterna. Mas o Pai que te ama, o Pai que te ama, que não abre mão de você, Ele falou: não é assim que eu planejei. E Ele partilhou com seu filho, e seu filho falou: você vai, filho? Ele falou: eu vou. Para salvar você, Pedro, para salvar você, Tiago, para salvar você, Maria, eu vou, Pai, eu aceito este plano. E Ele veio sobre essa terra, e Ele sofreu, Ele recebeu cada chicotada, cada chibatada, mas o que mantinha Ele no propósito era Ele lembrar e falar: não, meu filho vai ser liberto em nome de Jesus. Por isso, sinta o perdão de Deus aí no seu coração. Sinta o perdão do Senhor aí no seu coração agora. Olha para dentro de si. Se você reconhece a verdade, pede perdão agora para o Senhor. Perdão porque às vezes você não valorizou. Perdão porque às vezes você foi ingrato. Perdoa, fala: Senhor, me perdoa, Pai. Às vezes eu não tenho entendido, Pai. Misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Às vezes você foi duro com sua esposa, às vezes você foi duro com seu esposo, com seus filhos. Às vezes você foi duro com aquele que estava do teu lado. Peça perdão para o Senhor, agora o Senhor já te perdoou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está com o elemento da ceia agora, eu convido você a abrir os teus olhos e participemos da ceia do Senhor.